Tá com Mônica Bergamo. A Mônica tem a resposta à pergunta mais palpitante do dia. Afinal de contas, o que Bolsonaro vai dizer para Alexandre de Moraes sobre a hospedagem na Embaixada da Hungria? Porque ficar calado não é uma alternativa. Ele tem até hoje para fornecer essa resposta. Cara dela. E aí, Mônica, conta pra gente. Que frio, hein? Bom dia, Mônica. Tô com friozinho. Vocês também, então, Tá né? friozinho, tá friozinho. Ah, tá gostoso. Aqui no estúdio tá gostoso. Melhor, né? Aí tá quarzinho. Aqui tem 3 respirando, então dá uma aquecida. Vou esquentar do cafezinho quente. Mas, ô Megali, os advogados vão apresentar nessa manhã, eles têm que apresentar hoje ainda uma resposta, porque o Alexandre de Moraes deu 48 horas para eles apresentarem uma explicação plausível sobre a permanência do Bolsonaro na Embaixada da Hungria, revelada pelo New York Times. Porque o problema não é que ele tenha ido até lá, o problema é que ele foi secretamente, vamos dizer assim, todos os funcionários da embaixada foram dispensados, ninguém podia estar lá para não saber que ele estava lá dentro, entrou, ficou 2 dias, dormiu lá. Né? Como a gente comentou aqui ontem, quando a gente fica adulto, a gente não costuma mais dormir na casa dos amiguinhos. Então, ficou tudo muito estranho, né? E, até porque o amiguinho não tava lá, né? Isso. O amigo dele é o Vitor Orbán, não tá, ele tá na Hungria, pô, tá lá governando. Então ele dormiu na casa do amiguinho, sendo que só os pais do amigo. Quando a gente é adolescente ou jovem, a gente chega na casa dos outros, não tem a pessoa, vai o irmão, vai quem tiver, o negócio é a farra de ficar todo mundo junto, né? Mas, bom, enfim, o argumento central que a defesa vai apresentar vai ser o de que o ex-presidente não teria... Porque qual foi a suspeita levantada? Ele foi lá para pedir asilo ou para escapar de uma prisão iminente, porque uma embaixada é considerada território estrangeiro e a polícia não pode entrar numa embaixada. Então, o ex-presidente teria ido lá para escapar da possibilidade de uma prisão iminente ou para pedir um asilo, né, desconfiando de que seria preso. Bom, o que os advogados vão argumentar? Eles vão dizer o seguinte, que o Bolsonaro não tinha a menor razão para suspeitar minimamente, palavras deles, de que ele poderia ser alvo de um mandato de prisão. Portanto, ele não teria ido à missão diplomática para se esconder ou para pedir um asilo político, como se passou a suspeitar. Eles vão dizer que 4 dias antes da visita do Bolsonaro à Embaixada da Hungria, o ministro Alexandre de Moraes já tinha acatado um pedido da Polícia Federal para prender diversos auxiliares de Bolsonaro e para recolher, melhor dizendo, o passaporte dele. Então, portanto, se 4 dias antes o Alexandre de Moraes mandou prender diversos auxiliares dele e recolheu o passaporte, por que não prendeu ele naquele momento? Não prendeu porque achava que não havia motivos para prendê-lo naquele momento. Então, o deixou em liberdade. Por que em 4 dias esse quadro seria revertido? Então, os advogados vão argumentar que não haveria nenhuma razão para o Bolsonaro ter medo. Então, ele teria ido, de fato, na embaixada para manter contatos, para conversar com os húngaros, porque o ex-presidente mantém uma agenda internacional extremamente ativa, nas palavras dos advogados, foi na posse do Javier Milei, foi convidado para ir para Israel pelo Benjamin Netanyahu e, portanto, foi lá para a Hungria como parte dessa agenda intensa. Palavras deles aqui, não faria qualquer sentido suspeitar minimamente de que um decreto de prisão preventiva pudesse ocorrer, se tal fosse o intento do ministro Alexandre de Moraes, já o teria feito antes, não se limitando simplesmente à custódia do documento de viagem, ou seja, do passaporte. Então esse vai ser o argumento central, ele não teria razão para ir lá pedir asilo ou para fugir. Foi lá para cumprir a sua agenda internacional, né? Eu questionei por que ele dormiu lá e tudo, mas não há uma resposta. Dormiu porque quis, não é crime, foi lá e dormiu. A gente viu que o embaixador da Hungria no Brasil foi chamado pelo Itamaraty para dar explicações e também não deu explicação alguma, porque não deve satisfação de quem dorme ou não na casa dele, enfim. Mas o fato é que o que a gente precisa saber agora é se o Alexandre de Moraes vai aceitar essas explicações e não vai tomar nenhuma atitude, ou se vai determinar uma prisão, que eu acho muito pouco provável, ou determinar que o ex-presidente use tornozeleiro, que é encarado como humilhação, né, por ele, pelos auxiliares dele. Vamos ver como é que o Alexandre de Moraes vai receber essa resposta. Mas o fato é esse, Megali,
Bolsonaro não teria razão para ter medo, portanto não foi lá movido pelo medo, portanto não foi lá pedir asilo e não foi lá para não ser preso. Ô, Mônica, eu acho que é o melhor que a defesa pode fazer mesmo, né? É o melhor, é uma história tão sem pé nem cabeça que acho que, enfim... Sabe quando você vai fazer uma prova para a qual você não estudou e você enrola bastante e tenta valorizar bastante as poucas coisas que você sabe sobre aquele assunto e faz uma redação, enfim, uma redação meio malandra ali para ver se consegue uns 5? Fugindo ao tema completamente, mas com algum embasamento. Com algum embasamento, então é mais ou menos o que o Weingarten está apresentando. Porque tem um problema de lógica aí nessa explicação. A defesa diz, então, que não havia nenhuma razão para crer que poderia haver um pedido de prisão preventiva contra Bolsonaro, porque se esse pedido fosse ser feito, ele já teria sido, né, na ocasião em que vários aliados foram presos e etc e tal. Ocorre que o passaporte dele foi apreendido. Quando você apreende um passaporte de uma pessoa, você não está colocando ela de castigo. Ah, você não vai para o exterior, não. Você vai ficar aí pensando no que você fez. Não é um castigo. É uma medida cautelar para que você não escape às garras da justiça, para que você esteja sempre num lugar em que eventualmente a justiça possa alcançá-lo. Se você tentar chegar a um local em que a justiça brasileira não tem mais a prerrogativa de alcançá-lo, você estará incorrendo numa violação que pode motivar uma prisão preventiva. Ora, a polícia brasileira poderia entrar na embaixada da Hungria? Não. Então, embora Bolsonaro não estivesse em território estrangeiro, embaixadas não são mais consideradas território estrangeiro, ele estava num local onde, se houvesse qualquer tipo de medida ali, de busca e apreensão, ou de prisão preventiva, ou de condução coercitiva, ele não poderia ser alcançado. Na prática, um asilo foi concedido por 2 dias. Ele permaneceu ali fora do alcance da polícia. E é exatamente isso, para isso que serve a apreensão do passaporte. Portanto, a explicação do Weingarten, embora busque uma nota 5, talvez passe raspando, ela esbarra nessa questão lógica, né? Obviamente, Bolsonaro sabia que estava entrando num território em que ele estaria fora do alcance da polícia no momento em que colocou os pés na embaixada da Hungria. Isso vai ser difícil, dessa questão lógica vai ser difícil escapar, Mônica. Só para lembrar aqui que ele é o Fábio Weingarten, mas a nota também é do Paulo da Cunha Bueno e Daniel Tesser, tá? A nota é que a minha conversa foi com eles, mas enfim, o Megali, é complicado, né? Agora a gente sabe que os advogados muitas vezes entram para tentar organizar uma explicação, né? Até onde eu sei, eles sequer sabiam que o Bolsonaro estava indo na embaixada da Hungria. Os advogados muitas vezes são acionados posteriormente às atitudes das pessoas para dar uma explicação convincente, para fazer uma narrativa, para organizar uma narrativa que possa convencer o juiz. Mas, de fato, essa ida dele à embaixada, a ida dele à embaixada não é algo também que a gente pudesse se surpreender. O que foi uma reportagem ali, alvo de reportagem, objeto de reportagem, é o fato dele ter dormido na embaixada. De fato, ele não foi fazer uma visita a uma autoridade estrangeira, ele foi lá e dormiu. Então, sinaliza um passo a mais, né, o Megali? Sinaliza algo diferente de uma simples visita para uma agenda internacional. Então essa é a questão, resta saber se o que você acha, o que eu acho, a gente está aqui falando, obviamente, mas o importante é saber o que o Alexandre de Moraes vai achar de tudo isso e que medida ele pode determinar depois que as explicações forem lidas por ele. Vamos aguardar, né? Eu acho que... Ô, Mônica, a decisão do Alexandre sai hoje mesmo? Não sei. Aí você fica naquelas perguntas, né, Ômega? O juiz da pena não tem pauta marcada, obrigação de ser hoje não tem. Né? O ministro Alexandre costuma ser rápido, mas ele pode simplesmente não fazer nada e não anunciar que não vai fazer nada e deixar a coisa quieta. Vamos esperar um pouquinho, né? Prisão eu acho complicado, seria muito polêmico, né? Porque aí se levantaria, já vários advogados criminalistas me escreveram, falaram, não, mas como é que poderia uma prisão se não está provado que ele foi pedir o asilo? Outros falam, não, muitas vezes a simples desconfiança já justifica uma prisão, a simples movimentação suspeita já justifica uma prisão tomada por cautela, uma prisão cautelar. Então, mas eu acho, pelo espírito ali da coisa, no Supremo, que se vier uma prisão vai ser uma surpresa, pode vir.
né? Porque a decisão está na cabeça de um único juiz. É isso que eu digo. Não adianta a gente conversar com 10 juízes, porque quem decide é o 11º, que é o Alexandre de Moraes. Então, de fato, a gente vai ter que se conformar e esperar para ver o que ele vai achar e o que ele vai fazer, né? Mas ele tem alternativas à prisão. Tem alternativas à prisão, como, por exemplo, os de tornozeleira, ou simplesmente não fazer nada, se convencer e esperar, né? Esperar para ver o que... Enfim, esperar um pouco mais, né? Antes de tomar uma decisão. Agora, é isso, quer dizer, dormir na embaixada, de fato, é algo que não é corriqueiro, né? Não se tem notícia de outro presidente ou ex-presidente que dormiu numa embaixada dentro do Brasil, né? Tendo a sua casa ali, algumas quadras da embaixada, né? Sem estar passando por obras, por reforma. O ouvinte Fernando diz o seguinte: asilo não, minuta de asilo. Mônica, e tudo isso na véspera de um feriado. Aliás, Mônica Bergamo estará aqui amanhã? Eu acho que estarei sim, a não ser que não tenha nada. Vai estar. Vem não, Mônica, vem não. É nóis. Se quiser pintar lá em Minas, a gente toma uma cachaçinha, vai ser muito bom. Imagina, se vocês dois estiverem em Minas, a gente faz a transmissão de lá. E a gente também vai, uai. Aí a gente também vai. Mônica, então, a ver. Qualquer coisa, até amanhã. Um beijo, tchau, tchau. Até.